Se descobrindo em meio ao caos. A vida é uma montanha russa de emoções, sensações e experiências, onde passamos por altos e baixos todos os dias. Tanto que às vezes nem temos tempo de nos recuperar de uma situação passada, pois logo já vem outra e nos deixa sem chão novamente. E no meio de todos esses altos e baixos, ainda temos a difícil e às vezes quase impossível tarefa de nos conhecermos e nos reconhecermos em meio ao caos. Pois se não fizermos isso, podemos nos deixar levar por qualquer situação adversa, por não sabermos quem somos e quais qualidades existem em nós. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Se você sente que nesse momento a sua vida está um caos e que mesmo assim você ainda está de pé e ainda quer se encontrar e dar o seu melhor, comente aqui, isso vai passar. Como uma forma de lembrar a você mesmo que tudo passa, mesmo as situações mais difíceis da vida. Viver é uma tarefa que exige muita força de vontade, muito esforço e muito equilíbrio. Então, infelizmente, como fazemos com a maioria das coisas, nós vivemos de qualquer forma, sem tirarmos um tempo para fazermos uma autoavaliação, uma reflexão interna sobre quem somos, como nossas atitudes afetam o mundo ao nosso redor e sobre quem gostaríamos de ser. Para algumas pessoas, é mais fácil simplesmente não pensar muito a respeito disso e continuar vivendo de uma forma irresponsável consigo mesmo e com as outras pessoas. Mas existem aqueles que se importam em melhorar, se importam em descobrirem seus pontos fracos e tentar aperfeiçoá-los. Porém, até mesmo essas pessoas que buscam por essa mudança de vida e de mentalidade, têm dificuldade em se descobrirem em meio a esse caos que é a vida. Se você é assim, saiba que, mesmo sendo muito difícil essa jornada de autodescoberta, pois nem sempre descobrimos apenas coisas boas sobre nós, e às vezes acabamos descobrindo coisas que nem gostaríamos de saber a nosso respeito, e que agora, por as enxergarmos, teremos que lidar com elas. Mesmo assim, saiba que esse é o melhor caminho que você poderia escolher. Pois quando conhecemos a nós mesmos, temos mais consciência de como afetamos a vida dos outros. Passamos a ter mais clareza sobre onde a nossa liberdade termina e onde a do outro começa. Descobrimos qual é o nosso papel no contexto em que vivemos e entendemos melhor o porquê de termos tantas dificuldades em certas áreas, por que algumas situações nos deixam abalados e quais são os pontos negativos que precisam melhorar na nossa personalidade. O caos da vida, esses altos e baixos, são constantes. E todos os dias você vai ter um novo problema, uma nova situação e uma nova descoberta para lidar. E por isso, a sua busca pelo autoconhecimento também tem que ser constante e diária. Não se deixe levar pelo desânimo, pois temos a tendência de achar que todo esforço que fazemos para evoluirmos enquanto seres humanos é em vão. Principalmente quando falhamos em algo no qual estávamos nos esforçando muito para melhorar. É normal ficar cansado de si mesmo e pensar: puxa vida, eu errei nisso de novo. Mas da mesma forma que você caiu, se você continua vivo, significa que você pode se levantar, pode firmar seu passo e tentar novamente e novamente, até conseguir ser melhor do que você foi ontem.
Não existe uma fórmula mágica para a sua jornada de autodescoberta, pois cada um tem a sua e cada um vai achando o seu caminho. Mas isso só será possível se você caminhar e não se deixar vencer pelo cansaço e pelo desânimo. Toda vez que pensar em desistir, faça esse exercício de se lembrar de onde você saiu, do caminho que você já percorreu até aqui e de como algumas coisas que antes eram tão difíceis para você lidar, hoje são parte de quem você é e são resultados dessa mudança interna que você busca há tanto tempo. Você trilhou um longo caminho até aqui e ainda tem muito o que fazer e muito o que aprender. Então, continue andando, continue firme e continue se descobrindo em meio ao caos, pois você está no caminho certo. Uma das piores sensações que a gente pode ter é a de termos perdido tempo, ou a de sentirmos que desperdiçamos nosso tempo. Olhar para trás e sentir que você não fez nada de útil, não fez nada de produtivo e apenas viu os dias passarem, causa em nós uma frustração imensa. Mas você já parou para pensar que é possível recuperar o tempo perdido? Se nós pudéssemos voltar no tempo, certamente a gente voltaria. Acho que uma das frases mais enganosas que alguém pode dizer é: eu não me arrependo de nada do que fiz, pois tanto as coisas boas quanto as coisas ruins me trouxeram até aqui e me tornaram quem eu sou hoje. Olha, eu não sei quanto a você, mas eu gostaria de ter evitado uma série de coisas que eu disse e que eu fiz. E eu preferia aprender essas lições do jeito mais simples, ao invés de aprendê-las com meus próprios erros. E tudo bem ter arrependimentos em sua vida, isso faz parte da vida também. Sempre tem aquela situação que volta na nossa mente, onde pensamos que deveríamos ter agido de outra forma naquele momento. E também nos lembramos constantemente das discussões e de como não gostaríamos de ter dito certas coisas. Então, como podemos recuperar o tempo perdido? Tanto o tempo que perdemos fazendo e dizendo coisas das quais nos arrependemos hoje, quanto o tempo que gastamos ao não fazer nada e apenas ficarmos vendo os dias passar. Olha só, existe um jeito de fazer isso. E quando eu descobri essa forma, eu fiquei chocado. A única maneira de recuperar o tempo que se foi é deixando esse tempo ir embora. É um paradoxo, não é mesmo? Para recuperarmos o tempo perdido, precisamos aceitar que ele de fato está perdido e se foi. Mas eu garanto que a lógica por trás desse pensamento é muito simples. Quando você fica apegado àquilo que passou, seja em uma atitude errada, em uma fala desnecessária ou em qualquer outra coisa que só existe no passado, você fica preso, fica paralisado. E isso faz com que você perca e desperdice ainda mais tempo. Se você ficar pensando somente no tempo que você perdeu, você nunca vai recuperá-lo, pois você sempre estará com um peso gigante sobre os seus ombros e não conseguirá viver o presente e não vai conseguir aproveitar o tempo que você tem agora. Talvez você esteja pensando em como gostaria de ter passado mais tempo com seus pais durante a sua juventude. E hoje em dia remói esse sentimento e se fecha nele, ao invés de ir até seus pais nesse momento e criar memórias positivas com eles. Mas quem sabe a sua situação seja um pouco mais complexa do que essa, pois você se lamenta por não ter passado tempo com as pessoas que você amava antes delas partirem.
e agora você sente que é tarde demais para isso. E isso te coloca num ciclo de frustração e solidão. Mas veja, existe sim uma forma de você recuperar o tempo perdido. Talvez não com as mesmas pessoas que você gostaria, mas com as pessoas que estão ao seu redor agora. Quem dera pudéssemos voltar no passado e dizer para aqueles que se foram o quanto nós os amávamos e o quanto eles eram importantes para nós. Mas acredite, algumas declarações de amor são feitas sem palavras. Às vezes são feitas com um olhar, ou em um pequeno preparo de uma deliciosa refeição, ou simplesmente com a presença constante de alguém na sua vida. Porém, isso só se aplica àqueles que se foram, pois sobre aqueles que ainda estão aqui do seu lado, você pode dizer o quanto você os ama. E você pode recuperar o tempo perdido e simplesmente passar mais tempo com essas pessoas. Sem distrações, sem a interrupção dos celulares e sem a inquietação que sentimos quando não queremos estar em algum lugar. Queira ser presente e queira estar com aqueles que você mais ama. Agora, sobre o tempo perdido em sua vida, seja profissional, sentimental ou mental, saiba que a forma de recuperá-lo é a mesma. Ou seja, deixando o tempo que foi perdido ir embora. Nos últimos anos, muitas pessoas que sofreram a vida inteira com variações de humor e de disposição, começaram a receber diagnósticos de doenças e distúrbios mentais. E começaram o tratamento de coisas que as atrapalharam ao longo de toda a sua existência. Quando alguém nos diz que uma pessoa foi diagnosticada como bipolar, ou quando alguém descobre que tem um nível de autismo, é comum que nós fiquemos chocados e entristecidos pela pessoa. Mas pense bem, é melhor sofrer e lutar contra algo que você não sabe o que é, ou ter plena consciência do que te atrapalha e buscar o devido tratamento para isso? Claro que o melhor seria que a pessoa não tivesse que sofrer por nada disso. Mas você entende o meu ponto aqui. Você que descobriu que perdeu tempo, por qualquer motivo que seja, e agora se sente frustrado por ter descoberto isso apenas nesse momento, veja bem, agora que você descobriu, você pode abrir mão de tudo isso que foi e se conectar com o que está bem diante de você, com as pessoas, as situações, com a sua realidade. Seria bom se todos nós soubéssemos exatamente o que fazer com a nossa vida, quando estivéssemos bem novos e dispostos. Mas saiba de uma coisa, nunca é tarde para recomeçar. E nunca é tarde para se despedir do que se foi e abraçar o que você tem agora. Você pode não ter a mesma disposição de antes, pode não ter os mesmos joelhos fortes, o mesmo fôlego, pode não ter a mesma facilidade em desempenhar tarefas, mesmo tendo dormido poucas horas de sono. Mas independentemente de qualquer coisa, você ainda tem tempo. Você ainda tem o dia de hoje para fazer dar certo, para mudar o que precisa ser mudado e para recomeçar a viver. Se permita recuperar o tempo perdido, fazendo o que você pode com aquilo que está em suas mãos no momento. E ao invés de se lamentar por tudo aquilo que foi, firme o seu passo em direção a tudo aquilo que ainda está por vir em sua vida. Olhe à sua volta e veja que ainda existe muito para aprender. Ainda existe muito para descobrir, muito para amar. E você ainda tem muito tempo para ser amado. Não desperdice mais tempo se lamentando pelo tempo desperdiçado. Em nossa vida, às vezes, passamos por momentos de muita escuridão e trevas. Momentos que parecem ser eternos enquanto acontecem. Porém,
Assim como o sol que se põe num dia e se levanta no outro, a luz também volta a brilhar, mais cedo ou mais tarde em nossa vida. E mesmo que nós digamos que já não temos mais forças para continuarmos a andar, o caminho ainda está bem diante de nós. Ele ainda existe. Escreva isso aqui nos comentários. Dias melhores estão por vir, se você acredita em um recomeço na sua vida. Quando se trata de recomeços, é preciso que nós sejamos honestos com a gente mesmo, pois podemos apenas afirmar que um novo tempo começou com a nossa boca e até mesmo postar sobre isso nas nossas redes sociais, mas tudo isso pode ser da boca para fora. E podemos alegar estarmos vivendo um novo tempo, mas continuarmos a ser os mesmos de sempre, cometendo os mesmos erros e prolongando as mesmas situações e hábitos que já deveriam ser passado em nossa vida. Porém, quem finge viver uma nova vida apenas colhe ilusão e mentiras e não experimenta a chegada de dias melhores. Pois quem não faz uma autoanálise e vê aquilo que precisa ser eliminado da sua vida para que um recomeço seja possível, não sai do lugar. Dizer que um novo tempo chegou, mas não ter atitudes que comprovem isso, é o mesmo que correr uma maratona inteira, só que em cima de uma esteira. Ou seja, você corre vários quilômetros, mas tecnicamente não sai do lugar. Não é isso que você quer para a sua vida, certo? Você quer viver um recomeço verdadeiro e uma mudança real em sua vida, não é mesmo? Eu vou te dar dicas de coisas que você pode começar a fazer, ainda essa semana, para iniciar um recomeço em sua vida. A primeira coisa que você deve fazer é: crie uma lista com as pequenas tarefas que você precisa fazer. Desde ir ao médico, fazer um exame, um check-up geral, até mesmo dar início ou voltar a fazer caminhadas diárias. Todas essas coisas que você vai adiando, mas que você sabe que são extremamente importantes e necessárias para você. Faça uma lista com todas elas, seja à mão ou mesmo pelo seu celular, e estabeleça metas. Veja bem, eu estou falando de pequenas metas que podem ser iniciadas ou cumpridas mesmo ainda nessa semana. Comece o ano com novos hábitos e não se esqueça que toda e qualquer mudança que você deseja viver em sua vida começa com um passo, com um dia e com uma nova atitude. Outra dica que eu tenho para você é: comece a praticar o autocuidado e pare de enxergar isso como egoísmo. Existem coisas que só você pode fazer por si mesmo. E muitas vezes, para fazer essas coisas, você precisará se priorizar. Priorizar o seu tempo, os seus objetivos e até mesmo priorizar a sua rotina. É ótimo estar com pessoas, é ótimo fazer a diferença na vida dos outros e poder ajudar de alguma forma, principalmente quem está bem ao nosso lado. Mas e você? Quando você vai tirar um tempo para cuidar de si, para fazer autoanálises, para cuidar da sua pele, para cuidar da sua saúde, para ficar apenas sozinho em casa assistindo a um filme ou a uma série que você gosta, ou comendo a sua comida favorita? Tudo isso parece simples e trivial, mas acredite, isso interfere diretamente na sua saúde mental e na qualidade da sua vida. Então, não adie mais o cuidado com você mesmo. E a minha terceira e última dica é: vá no seu tempo e respeite o seu processo.
Nós temos a tendência de nos compararmos, principalmente quando estamos em uma jornada de mudança e melhoria de vida. Olhamos para o lado e tentamos ter o estilo de vida de alguém que admiramos muito, por querermos ter os mesmos resultados que essa pessoa, sendo que o que funciona para mim nem sempre irá funcionar para você. E o que funciona para você, às vezes, é tão particular que nem precisa ser mostrado para os outros. Por exemplo, muitas pessoas conseguem tirar carteira de motorista aos 18 anos ou até os 20 anos. E isso é o que a nossa sociedade considera, abre aspas, correto, fecha aspas. Porém, isso é o correto? Significa que, se passarmos dessa idade, ninguém mais pode tirar carteira de motorista? Se você tem 25, 30, 40, 50, 60 anos, independentemente de qual seja a sua idade, você pode alcançar qualquer objetivo e realizar qualquer coisa que você quiser. Porém, se você se comparar com os demais, você vai cair no pensamento comum que é: eu já passei da idade de fazer isso. Muitas pessoas, por exemplo, gostariam de ter estudado mais. Por que você não pode voltar a estudar hoje? O que te impede? Se você tem tempo disponível e se você tem dinheiro para investir em um curso, estude. Essa ideia vale para qualquer área da sua vida. Não existe benefício nenhum na comparação. Temos que tomar cuidado, pois às vezes achamos que estamos nos inspirando nas pessoas, quando na verdade estamos apenas querendo viver a vida do outro e considerando demais a opinião alheia, querendo ter os mesmos resultados que o outro tem em sua vida. Você tem o seu tempo, você tem o seu processo e você está no seu caminho. E ao invés de olhar para o lado e se comparar, olhe para o lado e perceba que você também serve como inspiração para outras pessoas. E tem muita gente que te considera incrível. Muitas vezes o que falta para mim e para você é a capacidade de nos enxergarmos. E isso só será possível se respeitarmos o nosso tempo e o nosso processo. Dias melhores estão por vir. Eu acredito nisso. Eu sou Edivaldo Oliveira e você acabou de ouvir o Minuto Reflexão de hoje.